Escola de Campeões em Ação. Aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem GPS. Por favor, amada inteligência divina, ao seu trabalho. Contexto cultural, consciência negra. Livro da lenda da capoeiragem do Distrito Federal, do Brasil e do mundo. Ulisses Gomes da Silva, O Esquilo. As canções e histórias de um capoeira, Esquilo. Sobre a Vila Planalto, a terra natal do Esquilo. Para conhecermos um pouco mais sobre a Vila Planalto, acessaremos ao artigo jornalístico seguinte. Vila Planalto guarda mais de 60 anos de memória da capital federal. Por Correio Brasiliense, em 29 de fevereiro de 2020. Vila Planalto guarda mais de 60 anos de memórias da capital federal, localizada a poucos quilômetros da esplanada dos ministérios. A região guarda edificações históricas da época da construção de Brasília. Memória é resgatada em mais uma matéria da série Brasília Sexagenária. Enquanto a nova capital tomava forma, uma cidade surgia a poucos metros da esplanada dos ministérios. Os primeiros barracões foram erguidos em 1956, com a instalação dos acampamentos das construtoras Pacheco Fernandes e Rabelo, onde se encontra atualmente a Vila Planalto, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. As casas de alvenaria ganharam espaço, mas aquelas que lutam contra o tempo e mantêm as características originais. Em meio ao perímetro tombado pelo IFAM, a Vila Planalto guarda construções de mais de 60 anos e muitas memórias. As casas eram construídas de forma simples, pois deveriam ser derrubadas depois da inauguração de Brasília. Foram inúmeros acampamentos levantados à época da construção, e alguns no projeto acabaram ficando dentro do Lago Paranoá. Por sorte, a Vila Planalto não foi um deles, talvez por ter uma mobilização contrária por parte dos moradores e por ter também como moradores funcionários do alto escalão do governo. Detalha Frederico de Holanda, professor emérito de arquitetura da Universidade de Brasília, UNB. O especialista destaca que as construções de madeira trazem características da arquitetura moderna clássica brasileira. São volumes trapezoidais, muito limpos e simples, descreve. A chefe de cozinha Helena Maria Alves, 64 anos de idade, mora em um dos poucos imóveis com características originais. A goiana chegou a Brasília com os 4 filhos em 1985, quando passou a morar na residência. Na época em que o povo estava derrubando as casas de madeira, a gente nem tinha condições financeiras para construir uma casa de alvenaria. Com o tempo, fomos aprendendo a amar a casa da forma como ela é, conta. A estrutura fica no acampamento EBE e servia de abrigo para os engenheiros da construção da nova capital. As casas vizinhas, que antigamente eram iguais à casa de Dona Helena, não existem mais. Elas foram derrubadas e erguidas com outros materiais. Seria muito bom se mais gente mantivesse a casa de madeira. Eu sou apaixonada por ela. Para mim, isso é um tesouro, admite. Igreja Pioneira. Erguida em 1959, a paróquia Nossa Senhora de Pompeia, também conhecida como Igrejinha da Vila Planalto, é outra construção antiga da região.
Ela é considerada patrimônio histórico e cultural da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, e foi uma das obras iniciais realizadas pelos pioneiros dos acampamentos que deram origem à Vila Planalto. A capela chegou a sediar a Catedral Metropolitana de Brasília até 1970, ano da inauguração da matriz na Esplanada dos Ministérios. A igreja foi construída inteiramente de madeira, tem nave única e campanário no canto da fachada. É um dos principais pontos turísticos da cidade. A cozinheira Maria de Jesus Oliveira da Costa, 66 anos de idade. A tia Zélia mora na Vila Planalto desde 1966 e vai pelo menos 2 vezes por semana ao templo. É um lugar onde nós sentimos em casa. É aconchegante. Quem chega à cidade dá de cara com a igreja. Um lugar lindo que transmite paz, declarou. Curiosidade quanto à estrutura da arquitetura de igrejas e catedrais. Nave é a ala central, o corredor central de uma igreja ou catedral. Hoje, quem passa em frente à paróquia Nossa Senhora de Pompeia e não conhece a história da Vila Planalto, nem imagina que, há 20 anos, um incidente quase acabou com o monumento histórico. Um incêndio o destruiu. Ao lembrar da cena, tia Zélia se emociona. Foi triste e muito doído. Um sentimento de perda mesmo. Ver aquela imagem, tudo se acabando em fogo. Os bombeiros tentando apagar o incêndio. Só não chorei porque não sou de chorar, mas a sensação foi horrível, relembra. A reinauguração da igrejinha ocorreu em 2007, com as mesmas características do projeto original. Outra memória, massacre da Pacheco Fernandes. O episódio, conhecido como Massacre da Pacheco Fernandes, gera dúvidas até hoje. Em 1959, houve uma confusão no canteiro da construtora, onde hoje fica a Vila Planalto. Alguns informam apenas uma morte, enquanto supostas testemunhas denunciam um massacre. O inquérito policial aponta que 27 soldados da antiga Guarda Especial de Brasília, GEB, atiraram contra os operários após revolta da confusão entre os trabalhadores. Maravilha! Que leitura executada com muito primor e com muita acurácia, aproveitando a presença do meu amado mestre, professor de matemática, Pedro Jorge Oficial, meu amigo, o cara dos algoritmos, coisa boa. A Escola de Campeões Aprendendo a Aprender tem o total e mais absoluto prazer em recebê-lo, professor. Muito obrigado por o senhor estar prestigiando a magnânima leitura do jovem GPS.